Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Comunicação é Tudo. E hoje quero tratar com você um assunto bastante delicado, bastante sensível, que é como é que a gente lida com gente complicada, com gente difícil de lidar. E olha, o que tem de gente complicada não é brincadeira. Às vezes até nós mesmos, em algum momento estamos irritados por algum problema e também naquele momento haja paciência para nos suportar. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que tem uma postura crônica, de uma pessoa que é difícil de lidar o tempo todo. Por exemplo, pessoas mal-humoradas, estão de mal com a vida e assim, aquela irritação continuada, o tempo todo, sabe, de cara fechada. Difícil de lidar com essas pessoas, não é verdade? Aquelas pessoas que são impacientes, querem tudo, principalmente líderes, há muitos líderes que são impacientes, querem tudo na mesma hora ou antes e assim uma cobrança exagerada e a pessoa não tendo nem condição de respirar porque existe uma pressão muito grande. Haja paciência para lidar com esse tipo de gente. Pessoas agressivas, estão falando, daí a pouco levantam a voz num tom autoritário, dedo em riste e a pessoa então se sente agredida porque algumas pessoas se sentem superiores a outras pessoas e se sentem no direito de agredir outra pessoa. Terrível isso, não é verdade? E aquelas pessoas que são, sabe, pessimistas, vida não vai dar certo, você tenta levantar, ajudar a pessoa, mas a pessoa é como se ela atraísse para ela mesma essas negatividades, porque ela flui numa frequência de negatividade, de tudo vai dar errado, nada vai dar certo, pessoas desanimadas. Haja paciência para lidar com esse tipo de gente, não é? Estamos certamente passando aqui num momento de turbulência, de muitas movimentações, pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, notícias ruins o tempo todo, na televisão, você liga a televisão lá, as propagandas políticas, meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Só desgraça, eu vou cuidar dessa desgraça, vou cuidar de outra desgraça, às vezes é uma desgraça tentando cuidar das desgraças, vai fazer uma análise do currículo lá do candidato, meu Deus do céu, uma pessoa que devia estar presa. Infelizmente, há muitas pessoas assim. E a gente se desanima, fica até envolvido por uma negatividade generalizada que acontece a todo momento. Mas também é uma questão de berço. Há pessoas que, de fato, nasceram assim, não tiveram o mínimo de educação, de respeito, de consideração para com outro ser humano. Um dia desse aqui, descendo no elevador aqui do prédio, estava assim chegando, tinha uma senhorinha que vinha assim, segurei um pouquinho a porta para a pessoa se aproximar do elevador e aproveitar o mesmo elevador. Lá dentro tinha um senhor assim, calma, segurando a porta aí. Meu Deus do céu, eu estou esperando a senhora aqui. A pessoa até saiu do elevador, para você ter uma ideia. Ficou irritada. Meu Deus do céu, que impaciência, que intolerância, que impertinência, que falta de gentileza, de cortesia, grosseria pura. Uma vez estava assim numa palestra, e o palestrante lá mexendo lá nos slides, passando lá, teve um problema técnico, daí a pouco ela assim, não, mas a assessora aqui, que é culpa dela, porque ela fez, e a assessorinha, coitadinha lá no fundo assim, tentando fazer o que podia fazer naquele momento difícil, porque teve um problema lá no equipamento, e aí ela começou a chorar, e assim, ele madura assim, porque a gente contrata, faz um trabalho aqui, e a gente acaba se prejudicando por causa de uma pessoa que não tem responsabilidade. Nossa, o que eu fiz? Eu fiquei assim, revoltado com aquela situação, me levantei e saí da palestra. E atrás de mim saíram outras pessoas também, até para o indivíduo lá aprender que, meu Deus do céu, isso não se faz. Ainda mais em público. Quantas pessoas há que fazem chamamentos ou dão broncas em público? O mínimo de condição, de educação, é você fazer alguma crítica, dar um enquadramento, uma necessidade, às vezes, de ter que dar um feedback ali, num momento reservado, e não em público. Então você pode elogiar sim em público, mas cuidar, dar atenção quando necessário, para essas situações de maneira particular, de maneira reservada, para não constranger ainda mais aquela pessoa e até aquelas pessoas, mostrando que a pessoa é um extremo mal educado, uma pessoa extremamente mal educada. Quais são as causas dessas irritações? São muitas. Por exemplo, a pessoa está fazendo assim, tanto faz, não tem nenhuma impunidade, ela se sente impune em fazer isso, daí a pouco está habituada e não tem nenhuma consequência em relação a isso. Às vezes tem consequência sim, mas ela não está nem aí com a outra pessoa. Ela tem um umbigo muito grande, um ego exacerbado e ela só pensa nela mesma. Dane-se o mundo, o que importa sou eu, o meu pensamento, a maneira como eu penso, e daí a pouco ela tem essa postura arrogante, prepotente e muito antipática. Falta de berço. Há pessoas que não tiveram essa formação lá na educação, não foram
castradas quando necessário, eles se transformam em verdadeiros aí, monstros ambulantes, né? Porque não tiveram o mínimo de educação. Além disso, traumas. Há pessoas que são traumatizadas e que tiveram lá uma dificuldade na vida e daí a pouco passam a vida como se a vida fosse limitada àquele resíduo daquela experiência negativa que foi o trauma pelo qual ela passou. E muitas dessas pessoas, às vezes irritadas ou pessoas que têm essa dificuldade, estão pedindo pelo amor de Deus um pouquinho de atenção, estão talvez desesperadas na sua angústia e no seu sofrimento. Daí também outro lado, como lidar com isso? Primeira coisa, ter controle emocional. Saber lidar com essas pessoas, não se deixar afetar, não se deixar abalar pelas negatividades, pela energia ou frequência negativa das outras pessoas. Se você está numa outra frequência superior a essa, obviamente você não vai se deixar influenciar. Talvez até possa ajudar a outra pessoa a talvez encontrar uma melhor saída e a mudar a sua atitude e o seu comportamento. Amor ao próximo, paciência, tolerância, bom senso, discernimento, sempre são características positivas para que possamos lidar cada vez melhor com essas situações e nos abalarmos cada vez menos com essas tentativas ou essas, enfim, situações que também acabam abalando o nosso bom humor. Muita calma nessa hora, uma palavrinha simples, uma frase importante, mas que vale a pena nós a praticarmos com bastante frequência. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e se gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe aqui o seu like. Até o próximo vídeo.